Bom, salve, salve para você que está aí do outro lado. Tá começando mais um Trocando Ideia por esse canal. Obrigado pela tua parceria, pela sua sintonia conosco. Hoje a gente bate papo com um cara muito bacana, gente da melhor qualidade. Está conosco aqui o querido Gutenberg Campos, presidente do PL em Juazeiro do Norte, mas com passagem por outras siglas partidárias. E hoje o papo é política. Vamos trocar ideia discutindo as questões relativas à eleição 2022, tanto em nível nacional como também aqui pelo estado do Ceará. Gutenberg Campos, querido Guto, como a gente costuma chamar, né? Obrigado por ter vindo aqui ao Trocando Ideias, obrigado por ter vindo ao canal. Vamos começar falando um pouquinho sobre você, né, Guto? Fala um pouquinho de quem é Gutenberg Campos dentro desse cenário que é um tanto quanto pulsante na política caririense, juazeirense e aqui é do estado do Ceará. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Para mim é uma honra estar sentado aqui ao seu lado. E, bem, eu sou um cidadão que gosta de política, que respira política, que vê a política como uma situação onde pode melhorar a vida das pessoas. Já estou na política há mais de 15 anos, fazendo política sempre nos bastidores. Mesmo sendo muito novo. Você tem quantos anos, Guto? Eu estou com 36. 36 anos? Isso. Com essa cara de menino que você tem? Pois é. E a gente está há muito tempo já na política e eu vejo a política como sendo uma situação que pode melhorar a vida das pessoas e uma situação onde os bons têm que fazer parte dela. Uhum. Nunca coloquei meu nome à disposição do povo, mas sempre estive nos bastidores ajudando bons cidadãos a se lançarem politicamente colocando seu nome. Pois é, e aí você colocou uma realidade, né? Você nunca esteve colocando o seu nome ao crivo popular, mas você arregimentou várias siglas partidárias, colocou muita gente no cenário político, né, aqui na nossa região, e foi traído por algumas dessas figuras. Né? Hoje nós vamos trocar ideia aqui só sobre política. O Guto tem muito o que dizer, eu espero que você aprenda muito com essa participação do Gutenberg aqui conosco, aqui pelo canal. Né? Você começou a sua trajetória nos partidos a partir de que sigla, Guto? Eu iniciei politicamente no PMDB, fazendo parte da juventude daquele partido. Após assumir a presidência do PTC, que legenda 36, Partido Trabalhista Cristão. Uhum. Naquela oportunidade, realizamos convite e articulação para o radialista e pastor Francisco Fabiano. Até então, ele ainda não tinha colocado o nome dele à disposição do... 2016 isso, né? 2016. E ele aceitou o nosso convite. A partir daí, arregimentamos outras legendas para apoiá-lo. Fui até Fortaleza. Conversei com o doutor Barros Alves. Após isso, fomos conversar com o deputado Danilo Forte. O Barros Alves, se eu não estiver equivocado, é assessor do Heitor Freire. Ferrer. Heitor Ferrer. Eu sempre troco. Eu publiquei uma matéria, o Heitor Freire tinha apresentado um PL e eu troquei o sobrenome. Isso. Coloquei o Ferrer e a assessoria me telefonou, não é o Ferrer, é o Freire. Eu sempre Isso. Atualmente ele foi durante muito tempo chefe de gabinete do Heitor Ferrer. Isso. Atualmente ele está chefe de gabinete da doutora Silvana. Uhum. E através dele fui conversar com o Danilo Forte. Conversei com o Danilo Forte em Fortaleza, conversei com ele aqui na região do Cariri. Nessa tratativa, para trazermos o PSB para fazer uma composição conosco, nós também tínhamos o apoio ao então candidato na cidade do Crato, Samuel Araripe, ao qual a gente também tínhamos a articulação em algumas legendas naquele município, e o Samuel nos ajudou aqui no Juazeiro também. E aí conseguimos
que o PSB viesse a compor conosco. Tínhamos também o PRP, a Legenda 44, o PRP, que hoje já é um partido que não existe mais, ele acabou se fundindo com o antigo PEN e se tornou Patriota hoje. Naquela oportunidade, eu conversei com o então presidente estadual da Legenda, que era o advogado e deputado estadual Joaquim Noronha. Sim. E conseguimos levar o partido para o ex-vereador Tarso Magno. Tarso Magno foi presidente do PRP através de mim. O senhor do Gutenberg tá bom? Ele tá falando um pouquinho afastado do microfone. Eu liguei, eu então entrei em contato com o vereador Tarso Magno e marquei com ele uma ida dele até Fortaleza, onde ele foi assumindo a presidência do PRP naquele momento. Então nós ficamos com 3 legendas para fazer uma composição com o Francisco Fabiano. PTC, PSB e o PRP. Depois o Fabiano decidiu ficar no PSB. O PTC... Então você regimentou toda uma situação e lá mais adiante o candidato decidiu trocar de legenda partidária. Ele entendendo que o PSB era um partido de uma nomenclatura maior, e realmente era, ele decidiu sair por lá e o PTC sair na vice. E aí acabamos nos afastando logo no lançamento da campanha, nós acabamos nos afastando ali naquele momento. E o que seria para apoiar o Francisco Fabiano, no caso o PTC, nós acabamos indo fazer uma composição com o PSDB do Normando Sócrates, que naquele momento era um pedido do Dr. Rosenberg, que era meu amigo pessoal. Gutenberg, me ajuda, não tem outros partidos para coligarem. Era aos 45 do segundo tempo. E eu disse, não, doutor, sem problema, a gente faz a coligação. Acabei coordenando a campanha de Normando no ano de 2016. E, mediante todas as dificuldades que ocorreu, ele ainda tirou uma votação muito, muito expressiva, ficou próximo dos 13 mil votos naquele ano. Então foi uma eleição muito atípica. Então é um pouco do resumo, digamos assim. Mas passou 2016 e aí você arregimentou outras realidades, inclusive condicionando a participação de nomes que até então estavam desconhecidos do cenário e que passaram a fazer parte do quadro político através de um certo assessoramento, né? A gente comenta muito isso. Inclusive eu fiz um comentário no rádio, numa certa ocasião, que para muita gente soou como pejorativo, mas o Gutenberg entendeu, né? Sim. Eu sei disso. Sei que a esposa do Gutenberg também entendeu. E naquela ocasião nós dizíamos, eu vou repetir aqui, né? Sim. Para que o próprio Gutenberg possa fazer um comentário a respeito daquela fala. Nós dizíamos que o Gutenberg agia como a rainha da Inglaterra, porque tinha toda a imagem, né? Mas a imagem muitas vezes era sublevada por ações políticas de bastidores que eram realizadas em detrimento a ele. E ele sabe que isso é verdade, né, Guto? Sim. Muitas vezes a regimentação acontecia, ele colocava a cara a tapa, ia, articulava, discutia, viajava, e as pessoas que estavam sendo beneficiadas o apunhalavam pelas costas. E esse é um termo completamente cabível aqui, e infelizmente é um termo que é visto no cotidiano da política, lamentavelmente, né? Sim. Infelizmente. Concordo. Assim, eu entendo que a política ela deve ser feita sem vaidades. E quando você se coloca em uma condição de estar nos bastidores, como é o meu caso, você não... Para que o seu trabalho seja bem feito, para que o seu trabalho ele possa alcançar, lograr êxito, você não pode aparecer. Então, muitas vezes, outras pessoas sentam à mesa que não sou eu, certo? Mas
eu busco, eu vou atrás, eu tenho aquele diálogo de insistência com o candidato, de convencimento ao pré-candidato para trazê-lo, mostrando através de números, porque política é número, política é matemática. Ninguém quer estar em um local onde ele não vai ter espaço e ele não tem condição de vitória. Sem dúvida. Né? Então, seria um suicídio. Né? Exato. Então, a gente faz esse trabalho e muitas vezes não é reconhecido. O poder, ele é encantador. Às vezes ao corrompe, chegar... né? O poder corrompe. Corrompe e muitas vezes você acaba esquecendo daquelas pessoas que te ajudaram a chegar lá, né? Mas essa também é uma questão de caráter, né? Podemos colocar que sim, Crispim, porque eu não acredito que a política ela mude as pessoas. Eu acredito que as pessoas se revelam quando fazem parte dela, e principalmente quando conseguem o poder da caneta, né? Mas a gente sabe separar bem o joio do trigo. E na política tem sempre aquela situação. Normalmente são sempre as mesmas figuras que fazem parte. Então você consegue enganar alguém uma vez, 2 vezes, mas aí 3 vezes já é demais. Porque uma vez, tudo bem, vai lá. 2 vezes você diz, não, o cara mudou. Na 3ª não acontece mais. Então, são situações em que nós vamos analisando e pontuando. E na política é aquela roda gigante. O cara tá lá em cima, daqui a pouco ele tá lá embaixo. O mundo dá voltas. E a política, ela é assim. A política, ela não é como exemplo, né? O atual senador Tasso Gereissati foi governador desse estado, né? Fez muito pelo Ceará, depois foi senador pela primeira vez, perdeu a reeleição e ninguém esperava, evidentemente, que o Tasso amargasse um prejuízo eleitoral. E aí se obrigou a disputar um novo pleito, a buscar se eleger para encerrar a sua vida pública, né, no exercício do mandato. Né? E é só um caso de muitos, evidentemente. E veja o crescimento que o PSDB teve a partir do adentramento do Chiquinho Feitosa. O Chiquinho Feitosa fez em 15 dias... O que o Luiz Pontes não conseguiu fazer uma vida inteira na presidência do partido. É uma realidade. É uma realidade. Talvez, havendo essa situação, nomes que acabaram de sair recentemente não tivessem saído. Porque saíram por quê? Porque não viam perspectiva lá. Então, política é isso. É construção diária. Construção diária. E aqueles que tratam a política de forma profissional, o resultado está aí dentro de seus partidos, suas legendas. Você falou no Chiquinho Feitosa, mas o Chiquinho, é bom que a gente pontue aqui. Você que acompanha a política, né, que está aqui no canal esperando discussão política, chegou o momento. Né? Não tinha como fugir disso. Mas o Chiquinho talvez tenha conseguido regimentar essas novas caras tucanas por conta de uma situação lá atrás, que era justamente a briga pelo Comando União Brasil. E aí, quando se estabeleceu a possibilidade do União Brasil ficar nas mãos de um político próximo, se não ligado umbilicalmente, mas próximo do atual governo, do atual grupo que comanda há 16 anos a política administrativa do Estado, né, houve a regimentação de partidos da base aliada em favorecimento ao próprio Chiquinho Feitosa. Né? Chiquinho perdeu o comando do União Brasil, hoje está nas mãos do capitão Wagner, mas tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. A gente vai fazer uma análise a respeito dessa questão também daqui a pouquinho. Né? E aí deram para o Chiquinho o comando do PSDB. Né? Naquele primeiro momento, muita gente entendeu como se fosse um prêmio de consolação. Chiquinho perdeu a União, vem para cá, está aqui, recebe o troféuzinho e vamos tocar a vida. Mas ele que realmente conseguiu condicionar, por meio dos apoios que haviam sido realizados em outrora, uma reoxigenação do PSDB, porque o PSDB ele caminhava para o desaparecimento. Né? Correto. Tasso Gereissati não vai mais disputar a eleição, não havia novos nomes, novas lideranças, caminhava, portanto, para o desaparecimento. Hoje, o PSDB já vislumbra manter 2 cadeiras, o PSDB na última eleição aqui no Ceará fez 2 cadeiras no parlamento, o Nelinho de Freitas, que hoje está no MDB, e a Fernanda
Pessoa que hoje está no União Brasil. Né? Isso. Há uma possibilidade de eleger 2 deputados estaduais, há uma possibilidade de eleger pelo menos um deputado federal. E dizem aí que essa deputada federal seria a esposa, não, perdão, a ex-esposa do prefeito de Fortaleza, o José Sarto. Né? Dizem que ela tem a condição de alavancar uma candidatura e se tornar a primeira deputada reeleita depois de algum tempo pelo PSDB. Né? Enfim, fato é que nesta situação a gente percebe que as movimentações acontecem paulatinamente. Isso. A gente está aqui, hoje é quinta-feira, dia 31, e no dia 1º encerra a janela partidária. Então, de hoje até essa sexta-feira, dia 1º, tem muita coisa para acontecer, né? E se observarmos a questão do PSDB, na pior das hipóteses, eu acredito que o Chiquinho Feitosa é pré-candidato a deputado federal. Possivelmente. Se colocando candidato a deputado federal, Chiquinho Feitosa, historicamente, sempre tira votações consolidadas. Ele sempre tem uma margem de votos acima de 100 mil. Então, nós podemos dizer que o PSDB passaria hoje a ter, no mínimo, ou pelo menos, 2 deputados federais, se confirmando... com certeza, e a possibilidade de um segundo. De um segundo. Então, de um partido que estava até recentemente sem perspectiva nenhuma, ele passa a figurar entre os partidos que vão eleger representante à Câmara Federal no Estado. Antes da gente passar a limpo essa questão do período eleitoral aqui no estado do Ceará, a gente vai conversar sobre isso também. Vamos fazer uma análise do cenário nacional. Né? Nas últimas horas, 2 situações surpreenderam e devem gerar, evidentemente, mudanças no quadro. Primeiro, a desistência do governador de São Paulo, João Dória. Né? Recuou, já anunciou que permanecerá no cargo, abre uma lacuna para que o Eduardo Leite possa sair candidato à presidência pelo PSDB. Parece que essa realmente é a grande temática em voga. Né? E além do Dória, o ex-juiz federal Sérgio Moro acaba de anunciar, na manhã dessa quinta-feira, sua migração para o União Brasil. E deve também desistir da candidatura presidencial, lançando-se ao Senado da República. Você acompanha, evidentemente, os programas políticos, você tem vivência nos bastidores, e a gente estava comentando durante toda essa semana uma tratativa do Luciano Bivar, que é o presidente da União Brasil, junto ao Carlos Lupe, presidente do PDT, e o presidenciável Ciro Gomes, junto a Simone Tebet do MDB, junto ao Dória e ao Moro, que era a perspectiva de uma unificação de discurso e posicionamento para que se escolhesse um único candidato da chamada terceira via. A Simone Tebet disse que conversa com o Ciro, que não tem problema. O Carlos Lupe convidou o Bivar para ser o vice do Ciro. Né? Havia o imbróglio entre o Ciro e o Dória e entre o Ciro e o Moro. O Dória já não está mais na disputa. O Moro, nessa perspectiva de desistência, abrindo, portanto, o caminho, na visão de muita gente, inclusive na minha visão, de um estreitamento da relação do União Brasil com o PDT e com o MDB por meio da Simone Tebet, né? Que disputaria o Senado com apoiamento gigantesco, diga-se de passagem. Né? Como é que você vê essa possibilidade? Dá para a gente ter realmente aí a visão, mesmo que distante, de um grande acordo envolvendo o PDT, União Brasil, MDB pela Simone Tebet? Né? E se isso acontecer, evidentemente seria um grande balde de água fria nas pretensões do capitão Wagner, claro, que está pré-candidato aqui ao governo do Ceará pela União Brasil. É claro que hoje a gente observa que o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, eles estão disparadamente na frente. Polarizando. Né? Eles estão polarizando. No entanto, o Ciro, ele vem se colocando em uma zona de conforto muito grande. Mesmo pontuando diminutamente nas pesquisas. Exato, de intenção de voto. Ele está, na minha visão, ele vem crescendo justamente com esses apoiamentos ao qual ele vem conseguindo. Vejamos, ele conseguiu o apoio do José Luiz da Atena em São Paulo, que até pouco tempo se colocava como pré-candidato à presidência da República, hoje se coloca como pré-candidato ao Senado.
ele conseguiu que o Cabo Daciolo desistisse de uma pré-candidatura para também apoiá-lo. E aí muita gente pode dizer o seguinte, pô, mas o Datena não tem voto, nunca foi testado. É uma figura pública de extremo renome, né? O Cabo Daciolo foi candidato à presidência da República e tem uma votação significativa no Rio de Janeiro, vai sair candidato ao Senado e será eleito senador pelo Rio de Janeiro, indiscutivelmente. E aí se coloca, o Datena não tem voto, mas se colocarmos o Datena em qualquer pesquisa presidencial, o Datena vai pontuar. A imagem dele é muito forte, sem dúvida. A gente está falando aí de mais de 1 milhão de pessoas, porque qualquer um que consegue atingir a margem de 1 ponto em qualquer pesquisa nacional, a gente está falando de mais de 1 milhão de votos. Então, é um cidadão a ser considerado, é uma pessoa muito respeitada dentro do estado de São Paulo, e no sul e no sudeste como um todo. O Cabo Daciolo tem uma grande votação, principalmente no meio cristão evangélico. Então, o Ciro está fazendo o jogo político dele correto, está sentando, conversando com todo mundo, mirou em quem ele quer, Bolsonaro e Lula, está conversando com a União Brasil, vem se reunindo com o Bivar, se aproxima do ACM Neto. Então, houve uma situação interessante lá na Bahia, né, já que você citou a ACM Neto. Há cerca de 2 meses passados, o Antônio Carlos Magalhães Neto conversou com o Ciro na Bahia porque desejava o apoiamento do PDT. Havia uma perspectiva de lançamento do senador Jacques Wagner em concorrência ao ACM Neto, né? Sim. E o Jacques disse o seguinte, olha, eu não vou concorrer, eu não sou candidato na Bahia. Jogou a culpa do problema que o PT está enfrentando no Rui Costa, porque, segundo o Jacques Wagner, do Rui Costa não preparou um sucessor, né, à disputa 2022. Guindaram lá o secretário de Educação e colocaram apoiamento a este de Luiz Inácio. Repercutiu, evidentemente, cresceu esse secretário na última pesquisa eleitoral, mas o Antônio Carlos Magalhães Neto percebeu a possibilidade de não ter Lula contra o seu palanque na Bahia. E aí diz o seguinte, olha, eu não autorizo qualquer pesquisa pró-Ciro Gomes que tenha o meu nome como apoiador. Né? Isso por conta, evidentemente, da tentativa de não cisânia, né? de impedir uma cisânia com o PT e com o próprio Lula, evidentemente. Está correto. Né? E a partir daí muita gente disse, não tem mais esse acordo do Ciro com o União Brasil. O problema é que quem está fazendo a tentativa do acordo não é o Antônio Carlos Magalhães Neto, é o Luciano Bivar. Isso. E o Bivar quer sair candidato à presidência. Se não a presidência, pelo menos a vice. Ele quer estar no jogo. Porque cresce, evidentemente, o nome não apenas dele, mas do próprio partido. Que nasceu sob o signo de ser o maior partido político do Brasil e não conseguiu sê-lo. O maior partido hoje é o PL, seguido do PT, e a União é o terceiro maior. O PT hoje já foi ultrapassado pelo PP. Olha aí. O PP conseguiu superar o PT, estando atrás isso agora informação apenas de últimas horas, do PL. Exato, a atualização de hoje do site da Câmara. Isso em relação ao número de deputados federais. Número de deputados federais, isso. E o União Brasil acho que tem 113 no PT, caindo. Se eu não me engano. Isso. O PL hoje se consolida na liderança. O PP seguido, União Brasil em terceiro. Daqui a pouco ultrapassado, creio eu, também pelo PT. Acho que não vai demorar. Não, creio que deva ser até hoje. Pois é, a gente tem até amanhã, né? Na atualização de amanhã. Da janela partidária. Sobre o Antônio Carlos Magalhães, ele também tem pretensões presidenciais. Não para 22, para 26. 4 anos como governador da Bahia e partindo, então, para disputar a presidência da República. Essa situação para o Antônio Carlos Magalhães em apoio ao Ciro, creio eu também ser estratégico. O Ciro não conseguindo, o Ciro recentemente falou que essa pode ser sua última disputa presidencial. Então, Ciro não conseguindo, o ACM pode ter o apoio de peso de Ciro Ferreira Gomes dentro do PDT e no Nordeste brasileiro. Perfeito. Então, hoje, o União Brasil tem uma confusão muito grande internamente, onde os seus líderes precisam tomar uma decisão de quem é que vão apoiar. Essa confusão se reflete dentro do estado do Ceará, porque aí o Podemos agora
com a perca do Moro e o Moro vindo para a União Brasil, se não houver um acordo lá, o capitão vai apoiar quem? Jair Messias Bolsonaro ou Sérgio Moro em seu palanque? Então tá tudo em aberto, tá tudo muito... Porque as coisas podem mudar. Moro pode desistir. A gente está conversando aqui, eu estou recebendo informação dos bastidores. Via WhatsApp que me chega aqui informações em relação aos bastidores. Né? E está pegando fogo. Né? Tá pegando fogo. Pegando fogo lá em São Paulo, tem anúncio daqui a pouquinho. Né? Sim. E está sendo aguardado também a questão relativa ao Moro. O Moro deve se pronunciar ainda hoje também. Então tem anúncio do Dória em São Paulo. Todo mundo sabe que o Dória abriu mão, né? E vou até responder aqui o nosso colaborador, porque está dizendo que, olha, lá em Brasília está todo mundo esperando aqui o anúncio do Moro, né? A gente tem contato com o pessoal de lá porque a gente tem um programa de rádio que discute só política de segunda a sexta-feira. E aí tem informante, colaborador, fonte em Brasília, Fortaleza e afins, né? Então deve realmente ser um dia complicado hoje em Brasília por conta dessa perspectiva do anúncio do Moro, tendo em vista o anúncio do Dória. E estamos a pouco mais de 24 horas para o encerramento da janela também. Mas essa saída do Dória, estratégica, né, a ele, estratégica em qual sentido? Né? O Dória vai concorrer à reeleição em São Paulo? Parece que seria o caminho a única estrada a seguir. Né? E o Moro? O Moro vai para o Senado, indubitavelmente, se não houver participação em relação à corrida presidencial. Mas muita gente diz o seguinte, essa saída é também estratégica no sentido de alinhamento com a União Brasil e as demais forças para o surgimento de um nome uníssono representando a terceira via. Concordo. Dizem os bastidores que essa ação se dá nesse sentido. Né? Havendo, evidentemente, a confirmação desta ação, o nome seria do Ciro Gomes, né? O mais lógico seria o nome do Ciro Gomes. Né? Porque o Dória abrir mão nesse momento, depois de ter vencido prévias internas contra o Eduardo Leite, e agora retirar o nome para que o Eduardo Leite ocupe essa situação como candidato, eu não acho razoabilidade dentro dessa situação. Porque o PSDB, a partir daí, ele ficaria dividido. Então, na minha visão, o PSDB já busca uma terceira via que não seja os seus nomes internos. Aí essa terceira via, eu acho que partiria de uma grande conversação dentro desse bloco. PSDB, União Brasil, PDT, PSB... Não sei se o PSB vai acompanhar o PT, mas deve acompanhar, já que eles sempre tiveram um alinhamento histórico juntamente com o PCdoB. Mas a saída do PSDB com seu poderio de tempo de rádio e televisão, com sua bancada de Câmara Federal, Senado e governadores, mexe muito com os números das próximas pesquisas eleitorais. Sem sombra de dúvida. E influencia também a política nos estados, né? A união, caso aconteça, a gente está falando aqui de teoria, de tese, né, pelo que está acontecendo nos bastidores, mas havendo uma unidade para o surgimento de uma terceira via, sendo esta terceira via o Ciro Gomes, né, o colocaria numa possibilidade real, concreta e absoluta de disputa com os dois primeiros, Lula e Bolsonaro. Mas influenciaria também as disputas estaduais. Dizem que o Carlos Lupe disse para o Bival o seguinte, olha... Você vem para ser vice, o Ciro na cabeça, você sendo vice, e aí, retirando o estado do Ceará, onde as coisas já estão encaminhadas, né, você define onde há interesse da União Brasil e nós, do PDT, retiraríamos algumas candidaturas. Dizem nos bastidores, se é verdade ou não, estou contando aqui o que a gente recebe, estou entregando o peixe do jeito que eu recebi. Né? Mas você imagina se há realmente um acordo como esse. O capitão Wagner está rifado, indiscutivelmente. Né? Sim. Está rifado e essa rifagem pode ser muito mais drástica
além do impedimento da disputa à abolição. Ele está afiliado à União Brasil, a esposa está afiliada à União Brasil, e de repente, num acordo nacional, pode ser que a União Brasil diga: olha, Wagner, você não sai nem para o governo do Ceará e nem há espaço para disputar a Câmara Federal. E aí, doutor, como é que fica? Claro, estamos falando de teses, né? Cenários que estão sendo construídos aqui nessa conversa por conta do que os bastidores têm apresentado. Mas a gente tem que levar em consideração todos os fatos, até porque as fusões e as incorporações ainda podem ocorrer. Uhum. Então, há muita coisa ainda para ser E fora do período da janela partidária. E fora do período, onde o candidato já vai estar preso e não pode mais sair. Uhum. Porque ele tem que estar filiado 6 meses antes do período eleitoral. Essa janela, ela não é só uma janela para definição de quem tem mandato poder trocar de partido. É uma janela que define quem pode se filiar também a um partido. Então, esse período de 6 meses acaba agora. Acaba essa semana. Então, quem está dentro fica e quem está fora não entra. Então, tudo vai ser definido. E vai dançar conforme a música tocada pelo partido. Exatamente. E aquelas filiações que ocorrem à noite, na madrugada, nas reuniões internas, que ninguém está sabendo. Isso ocorre. É normal na política acontecer. Ah, eu não quero candidato A, eu não quero candidato B. E aí, vira e mexe, acontece. Ah, se filiou por Brasília. Ah, não foi a gente aqui no Ceará, não. O cara foi filiado, foi a Nacional que filiou ele. Acontece muito. E aí, você vai fazer o quê? Vai deixar de ser candidato, jogar fora todo um trabalho? Jogar fora todo um trabalho? Não vai, você vai pra briga mesmo assim, sabendo que lá já tem, digamos assim, teoricamente, algumas cartas marcadas. Política é uma arte onde aos meus amigos, aqueles que conversam comigo, que perguntam o que eu acho, eu costumo dizer, eu digo, amigo, para o que tu tá fazendo essa semana e vai para Fortaleza. Fica lá em Fortaleza, só volta pra cá quando tiver tudo definido. Não quero não, obrigado. Obrigado. É pra mim também. E só volta quando tiver tudo definido. Porque, na minha concepção, 50% de uma eleição é a filiação ao partido. Eu ia botar um café aqui e botar um diabo de um chá, meu. Não sei que diabo de chá é esse. Vamos tomar. 50% é agora chamate. Na filiação. Obrigado aí pelo chamate. Quem está afiliado no partido correto nesse momento, larga na frente. Então você tem que saber com quem é que você vai disputar. Tem que saber onde é que cada um que está dentro do seu partido tem voto. Então, hoje eu indico aquelas pessoas que me procuram, rapaz, vai para Fortaleza. Fica lá. Vai ficar lá na porta da direção do teu partido para saber quem está entrando, para saber quem é que está saindo. Porque você tem um prazo para poder ainda pular fora, popularmente dizendo, caso ocorra alguma situação que venha aí de encontro àquele planejamento que você tem. Porque cada pré-candidato sabe a margem de votação, a margem de votos em que ele pode chegar, em que ele pode atingir. Então, assim, ele sabe com quem é que ele tem condições de brigar ou não nas urnas. Uhum. Então... O teu PL tem candidato, tem pré-candidato, né? O Gutenberg, ele é presidente do PL aqui em Juazeiro do Norte. O PL é hoje o maior partido do país e é o partido do presidente Bolsonaro. E a partir da ida do Bolsonaro ao PL, houve uma regimentação gigantesca de novos filiados. Aqui no Ceará, o PL está sob o comando do Acilon Gonçalves, que até ontem era aliado do governador Camilo Santana, do senador Cid Gomes. Hoje está, evidentemente, aliado de Jair Messias Bolsonaro. E o PL tem um pré-candidato, Raimundo Gomes de Matos. Ressuscitaram Raimundo Gomes de Matos. Não é? De onde foi que vocês tiraram o Raimundo Gomes de Matos para lançá-lo pré-candidato ao governo do Ceará, Gutenberg? Conta essa história aí. O partido necessita de um palanque para o presidente da República no estado do Ceará, certo?
O doutor Raimundo, ele atualmente é o presidente da Sudene e vem desenvolvendo um grande trabalho. Foi um deputado federal que abraçou muitas causas sociais e ele não tem assim nenhum ranço político. É um cidadão leve que senta para conversar com todo mundo, que conversa bem, dialoga bem. E não conseguiu se reeleger na última eleição. Não, exato, não conseguiu aquela situação do PSDB, né? Tanto ele quanto o Danilo Forte, ambos estavam no PSDB e o PSDB fez apenas um, que foi o atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que hoje saiu e o primeiro suplente assumiu, o Danilo Forte, né? Ele assumiu a prefeitura de Maracanaú, foi eleito em 2020. Então, qual o planejamento do partido? Termos um candidato ao governo do estado. Caso Raimundo não aceitasse, o pré-candidato seria o atual presidente estadual do partido, prefeito do Eusébio, Dr. Acilon Gonçalves. Mas precisamos ter um palanque forte com candidatos ao Senado Federal, governo do estado, câmaras federais e a Assembleia Legislativa. E aí o nome do ex-deputado federal foi vinculado, conversações existiram e agora dependemos dele para saber se vamos abraçá-lo como pré-candidato ao governo do estado ou se o partido irá lançar um outro nome. O PL é oposição ao governo do Camilo Santana? Está acabando o dia 2 e não está o governo Camilo Santana. Camilo vai renunciar no sábado, dia 2. Isolda assume, Isolda Sela. Já está marcada a posse da Isolda, 5 da tarde, dia 2, sábado, no Abolição. Muita gente vai participar, indiscutivelmente, dessa solenidade, porque ela é histórica, a primeira mulher a governar o estado do Ceará, né? Mas ela tem dito o seguinte: olha, nós vamos terminar juntos o governo. Tudo o que estiver assinado por Camilo será honrado. Então, todas as ordens de serviço dadas por Camilo Santana até o dia 2, ou até amanhã, dia 1º, ele vai encerrar, inclusive, no Crato. A última solenidade oficial do governo da entrega de obras será em Crato, sua terra natal, inclusive, né? Há quem comente nos bastidores que a manutenção do Acilon Gonçalves no comando do PL, essa história de lançar o Raimundo Gomes de Matos, seja apenas uma cortina de fumaça, porque não há interesse pessoal do Acilon em se contrapor com o Camilo, com o Cid, com o grupo do qual ele fez parte durante tantos anos. Até ontem, né, era oficialmente aliado. Ele mantém-se aliado desse grupo? Essa cortina de fumaça ela realmente existe? Vou botar uma bomba para você desarmar aqui agora. Pô. Eu sigo a minha liderança, certo? Hoje o meu líder político é o deputado federal Júnior Mano. Vice-presidente estadual. Da comissão provisória. Isso. E em conversa com ele, se desprende completamente de qualquer função dentro da executiva estadual. Ele disse: olha, eu não quero ser presidente estadual de partido, eu não quero ser vice. Quem quiser o meu lugar não tem problema, vontade, eu abro espaço. O Júnior, ele tem uma ligação muito próxima com o Dr. Acilon e com o Bruno. O Dr. Acilon e o Bruno são os líderes políticos do Júnior e, consequentemente, meus e de todos aqueles que hoje compõem o PL no estado do Ceará. O Dr. Acilon é um homem muito inteligente, muito preparado. Ele tem um comando de um grupo grande, ali da região metropolitana, considerável, sem sombra de dúvida. Gigantesco. Eu costumo dizer que no estado do Ceará a gente tem 4 grupos políticos bem consolidados. O grupo dos Ferreira Gomes com Camilo, é o grupo
do Capitão Wagner, junto com o Roberto Pessoa, o Danilo Forte. Aí vem o grupo do deputado Domingos Filho e Domingos Neto e o grupo do Arcilon Gonçalves. São os 4 grupos que predominantemente têm uma situação dentro do estado do Ceará onde eles detêm de poderio eleitoral. Poderio eleitoral, isso. Alguns podem dizer, e o senador Eunício Oliveira? Bom, o senador Eunício Oliveira, após sua derrota eleitoral para o Senado, ele ficou um tempo parado e está voltando agora a fazer política, reconstruindo o seu grupo político. O senador, hoje ele não tem um grupo consolidado como tem o Domingos Filho e Domingos Neto, como tem o Dr. Arcilon Gonçalves, na minha visão. Mas é um grande político na minha concepção. O senador Eunício Oliveira é um dos grandes políticos da história desse país, pela vida dele e por tudo que ele fez pelo Estado enquanto presidente do Congresso Nacional. Eu acho que ele faz falta lá. E será o maior puxador de votos do MDB, à Câmara Federal em 2022. A expectativa de muita gente é que o ex-senador Eunício Oliveira consiga aí, no resultado final das eleições, algo em torno de 250 a 300 mil votos. Então, vendo sobre a sua pergunta, o PL hoje é um partido que faz parte da base do governo federal e dentro do estado do Ceará, a gente costuma trabalhar fazendo o que é o melhor para o povo. Não, sem ficar em cima do muro. A gente trabalha... Não, sem ficar em cima do muro. O PL é base do governo federal, indiscutivelmente, e tem que ser, porque o presidente está lá no PL. Está no PL. Mas a aliança histórica do Arcilon Gonçalves, do Bruno, né, para com os Ferreira Gomes, para com o próprio Camilo Santana, foi afetado isso? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o PL hoje está fortalecido dentro do estado do Ceará. O Júnior Mano é o atual coordenador da bancada cearense e a gente vê a facilidade... Votação unânime, dica de passagem. Exatamente, tendo inclusive o apoio do senador Cid Gomes. Então, como é que eu posso dizer que existe uma ruptura, uma mágoa? Desalinhamento. Eu não vejo. Eu vejo que o PL vem desempenhando um grande trabalho, estamos montando um partido forte dentro do estado do Ceará, um partido que hoje está... os nossos líderes estão tendo uma dor de cabeça imensa para poder montar a chapa, mas é uma dor de cabeça boa, porque vejamos, nós tínhamos um grupo, esse grupo, após a ida do presidente Bolsonaro para o PL, atraiu para o partido pessoas que têm simpatia e que gostam do presidente Bolsonaro e que agora querem se filiar ao partido. Veio muita gente. Mas tem muita gente também que está no PL sem possuir a mesma ideologia que o Bolsonaro detém e lá está por conta da imagem do presidente. Ou seja, uma tentativa de manter o que aconteceu em 2018, quando muita gente surfou na onda bolsonarista, né, e acabou sendo eleito. Isso aí, assim, e recentemente tivemos a vinda do delegado Cavalcante, que também já tinha um grupo montado dentro do PTB e após situações internas dentro do partido dele a nível nacional, ele veio para o PL e já trouxe o grupo que estava no PTB para lá. O PL vai sair completo. Câmara Federal, são o número de cadeiras mais 22 mais 1. Nós vamos sair com os 23 candidatos à Câmara Federal. Assembleia Legislativa, vamos sair completos à Assembleia Legislativa. Senado, vamos ter candidato ao Senado. Então... Qual é o nome de hoje para o Senado? Hoje é um pastor da região metropolitana de Fortaleza. Eu tenho no celular ali o nome dele, de cabeça eu não lembro, porque eu não conheci ainda pessoalmente. Né? Mas ele já esteve em alguns eventos do partido e está colocado como um dos possíveis pré-candidatos, mas ainda não tem nada certo, porque também temos o nome do
do inspetor Alberto, que é cogitado, apesar de ainda não ter vindo, porque o inspetor Alberto ele está no Republicanos, assim como o Carmelo Neto também. E esses daí, caso venham para o PL, eles vão ter lá uma situação interna dentro aqui, do partido, né? Vamos voltar àquela história da aproximação do Acilon, do Bruno, a perspectiva de uma cortina de fumaça, né, a partir do lançamento da pré-candidatura do Raimundo Gomes de Matos, porque você falou nomes aí agora, e aí tem o André Fernandes, deputado estadual, o vereador Carmelo Neto, o vereador inspetor Alberto, né, bolsonaristas de carteirinha, o inspetor Alberto na forma peculiar de se apresentar ao eleitorado, né, se é que eu posso chamar de peculiar aquela forma, mas enfim, as condicionantes impostas pelo Carmelo Neto e as divergências ofertadas em meio de polêmica pelo André Fernandes. São 3 bolsonaristas de carteirinha que estão também no PL. Mas são 3 bolsonaristas que não comandam o partido, né? Havia até uma expectativa do PL passar as mãos do André Fernandes, ele se colocou, inclusive, desejoso em ter o comando do partido, e não o tem, né? Comissão provisória assinada pelo Acilon Gonçalves, né? Então, para muita gente, não há uma compreensão plena do que o PL significa hoje. Sim. Porque há bolsonaristas de primeira hora, como o André Fernandes, o inspetor Alberto, o Carmelo Neto, mas há as figuras que durante muitos anos estiveram entrelaçadas com Camilo e Cid e que até presente data não fizeram nenhum comentário ácido, áspero, maculoso ou contrário, né, às ações do governo praticadas até agora. Fica meio dúbio, né? Sim. Vamos lá. Vou tentar responder. O doutor Acilon, ele sempre faz uma política pautada no diálogo. Ele faz uma política pautada na construção. O PL conseguiu fazer 14 prefeitos ali na região metropolitana de Fortaleza através de diálogo, argumentação, construção. Elegemos 136 vereadores no estado. Conseguimos 19 vice-prefeitos. O partido vem crescendo no estado a passos largos, sem chamar a atenção de ninguém, caladinho, trabalhando, com conversa ao pé do ouvido. Então, assim, em que momento fomos chamados a ser oposição no estado? Em qual momento, me colocando assim no lugar do presidente Acilon, em qual momento se fez necessário? Eu, particularmente, assim, eu não vejo. Eu vejo que nossa região ela cresceu, nossa região se desenvolveu. O deputado Júnior, ele manda recursos aqui para a região do Cariri e recebe a todos que batem à sua porta. Vem trabalhando pelo estado todo. Mandou recursos para Juazeiro do Norte, mandou recursos para Barbalha, e a votação do deputado Júnior Mano em Juazeiro do Norte foi pouco mais de 100 votos. Ele não trabalhou apenas pela sua região, ele trabalhou pelo estado como um todo. Aí vamos lá. E onde entra a condição junto ao governo federal? O presidente Bolsonaro ele veio para o partido agora, mas desde o início, o deputado Júnior Mano sempre se colocou ao lado do presidente Bolsonaro. Sempre votou de acordo... Sem fazer oposição a Camilo. E sempre votou de acordo com seu pensamento. Mas dá certo isso nesse momento, né? E a gente está falando muito do Pérez, colocou aqui o Acilon, colocou o Júnior Mano. Tem também uma figura que, inclusive, foi criticada recentemente, né? Foi criticada recentemente, o deputado Domingos Neto.
que tem o partido na base do governo Camilo Santana, mas que está ali colado ao Bolsonaro em muitas ações, né? Foi o relator do orçamento, tem aquela história do orçamento secreto, tem a história dos tratores lá na região dos Inhamuns, sempre que o Bolsonaro está no Ceará, ele está colado no Bolsonaro, né? E muita gente também não compreende. O Guimarães fez uma crítica recente a esse respeito, né? Parlamentares que são da base do governo atrelados ao bolsonarismo ou ao presidente, à figura do presidente Bolsonaro. Eu vejo que fazer oposição por fazer não é salutar. Você tem que fazer uma oposição inteligente. Construtiva, com pautas, com motivos para ser feita. A crítica ela tem que vir no momento certo, a cobrança tem que ocorrer no momento certo. Mas nesse momento é um momento de construção, é um momento de diálogo, é um momento onde devem as forças serem somadas em prol da população. Ninguém consegue nada em nenhum local sem apoio do governo federal ou sem a ajuda do governo do estado. Então é essa harmonia que a gente vem buscando. Nós temos o nosso lado. A gente defende a bandeira do PL, do presidente Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem a nossa posição. Vamos lançar candidato, vamos apresentar, acredito eu, que iremos lançar candidato ao governo do estado. Acredito que o PL irá lançar alguém. A mesa de hoje está aí o nome do Raimundo Gomes de Matos. Está o nome do Raimundo Gomes de Matos, assim como no início do ano, o doutor Acilon colocou seu nome à disposição quando surgiu algumas celeumas. Ele reuniu um grupo de prefeitos e disse que, caso necessário fosse, ele lançaria. E se alguém tiver interesse em fazer parte do PL para disputar o governo do estado, ele, Acilon Gonçalves, coloca o seu nome também à disposição para disputar em prévias. O PL está com quem hoje? Quais são os partidos que dão sustentação a esse palanque que vocês estão querendo construir? Dentro do estado do Ceará, eu posso falar a nível Brasil, porque eu acredito que... Não, vamos falar de Ceará. Porque uma coisa vai refletir a outra. Aí onde você falou vai depender muito das alianças. Isso. A título de federação, de Nós temos a fusão. Se é que vai ter alguma fusão ainda, né? Dentro do estado, o partido tem um diálogo muito bom com republicanos, com o Patriotas. São partidos que estão próximos, assim, a gente. Eu posso citar esses dois pela questão da aproximação que existe. Mas cada partido, cada legenda defende os seus interesses. Claro, exemplo, eu não sei se eles vão dar a carta de anuência para o Carmelo Neto sair do partido, para o inspetor Alberto sair do partido, porque aí já tem interesse dos suplentes também. O suplente vai dizer, como é? O cara vai sair do partido e vocês vão dar a carta de anuência? Não, se ele sair eu vou entrar na justiça e eu quero um mandato. E vai tomar, indiscutivelmente. Então, são situações em que, às vezes, por mais parceiro que seja, cada um vai tentar observar o seu lado. O crescimento do PL vai ser indiscutível. A bancada da Câmara Federal, eu acredito que se nós não formos o segundo, vamos ser o terceiro, mas a gente vai estar ali próximo dos que vão estar no topo, pelos nomes que hoje o partido tem, pelos nomes que o partido também tem para disputar a Assembleia e por essa concorrência que hoje tem em garantir legenda dentro do PL. Muita gente querendo entrar, quem está dentro está querendo se segurar para não ficar sem legenda, e está todo mundo de olho no que pode acontecer no cenário nacional. Porque está todo mundo agora tentando se salvar nesse momento de... digamos assim, de turbilhão político que está acontecendo em Brasília e em Fortaleza. E aqui em Juazeiro, como é que está o PL? Está conseguindo acompanhar esse crescimento em nível nacional e estadual, Guto? Eu acredito que a gente vai conseguir, após esse pleito, um crescimento muito grande. Porque nós temos uma situação onde o partido pode oferecer uma condição ao candidato. Essa condição é um tempo de rádio e televisão, a gente pode oferecer um mínimo de estrutura ao candidato,
Então eu acredito que isso para 2024 vai pesar muito na hora de sentarmos com pretensos candidatos à Câmara Federal para dialogar. Eu acredito que os candidatos necessitam ter um tempo de rádio e TV para aparecer e precisam que o partido dê suporte também a eles, porque a gente precisa ter um diálogo, um apoio jurídico, uma contabilidade. Tudo isso um candidato tem que ter. Não se faz mais política com uma situação amadora. Você tem que ter um mínimo de preparo para poder expor e colocar os seus pensamentos para o eleitor que está em casa, na frente da televisão ou na frente do rádio. Você tem que ter condições de se apresentar. É isso que eu acredito. E eu acho que também nos outros municípios aqui da região do Cariri. O PL ele não pode, apenas no estado do Ceará, ser grande em Fortaleza e região metropolitana. Eu acho que esse crescimento vai se expandir aqui. E é um erro das siglas partidárias, né? A gente tem muita sigla aqui no estado do Ceará que se preocupa quase que exclusivamente em ser grande na região metropolitana e na capital do estado, deixando praticamente abandonado o interior cearense. Exato. Eu vejo um erro. Eu vejo um erro por parte... Estratégico, né? Estratégico, exatamente. Se nós temos um partido bem dividido nos 184 municípios do estado do Ceará, consequentemente, para a eleição seguinte, a gente vai conseguir obter muito mais êxito. A gente tem municípios aqui na região onde, quando se tem uma eleição, 4 partidos apenas disputando. São 2 partidos com candidato ao executivo e os outros 2 servindo ali como base com candidatos a vereadores. Porque na cabeça de alguns não suporta mais do que 4 partidos. E aí ficam aquela situação de partidos históricos, antigos, dentro do município. Mas precisamos levar esses partidos, como no caso PL, vou citar aqui alguns, União Brasil, MDB, a municípios onde tem essa dificuldade, onde tem essa situação. PSDB, por exemplo, aqui em Juazeiro, quase acaba. Assumiu agora um novo presidente aí, né, o Dr. Wilton Almeida. Que também, se não regimentar... Fica difícil. Né? Se não buscar descobrir novas lideranças e condicioná-las ao ninho tucano. Isso. Eu acredito que o Dr. Wilton vai conseguir buscar bons nomes. Ele já passou pelo PSDB, ele já tem uma certa experiência. É um homem que já colocou o nome dele algumas vezes à disposição, já foi chefe de gabinete na gestão de Dr. Raimundo, tem uma vasta experiência. Eu acho que ele vai conseguir, deve se colocar aí, né, também à disposição nas urnas, enfim. Mas é difícil. Fazer o que alguns fazem aqui em Juazeiro, de ir lá buscar conversar, é difícil. É muito complicado, não é para todo mundo não. Bom, a gente trocou ideia nessa edição com Gutenberg Campos, presidente do PL aqui em Juazeiro do Norte. Papo super bacana sobre política, né? Espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouquinho sobre as questões que foram levantadas aqui nessa edição. Guto, foi um prazer te receber. Obrigado de coração. Eu que agradeço, me coloco à sua disposição para quando for convidado. Queria ter tido um tempo a mais ainda para conversar contigo, porque sempre falta alguma coisa, sempre poderia ser levantado mais algum assunto, algum questionamento, mas em outras oportunidades a gente vai poder chegar aqui, talvez até após a janela, que a gente já vai ter a definição de quem tá em qual partido, fazer um levantamento aqui de números e quem será os possíveis eleitos dentro de cada partido, tendo em mãos os nomes de quem já está afiliado. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo o programa, que eu acredito que tende a crescer muito. Ao programa de rádio, que você já é um sucesso, é um repórter já consolidado em todo o estado do Ceará, e assim como eu, muitos ainda vão sentar aqui na sua frente para falar de política. E muito obrigado, só lhe agradeço de coração. A gente que agradece. E agradece a você que está do outro lado também, acompanhando aqui o Trocando Ideia, né, nesse canal. Inscreva-se, né, aciona aí o sininho para você receber os novos vídeos, tá bom? Toda terça e toda quinta-feira a gente está por aqui. Valeu, abraço.